Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Nízia. Boa noite, Marinês. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Nosso segundo dia da nossa Semana Espírita Anália Franco, do Centro Espírita Anália Franco de Araporã. Seja muito bem-vinda, nossa irmã, amiga Nízia Anália de Uberlândia. A Nízia é do Centro Paulo de Tarso, né, Nízia? Seja Isso, bem-vinda. obrigada. É uma alegria participar dessa Semana Espírita, né, de Araporã e também encontrar você, né, o Vilmar, ter essa oportunidade de adentrar aí os lares de tantos amigos da região é uma alegria. É uma grande confraternização, né, Nízia? É Então, isso vamos mesmo. fazer os agradecimentos às pessoas que estão conosco. Boa noite, o Borginho, Hernani Borges, né? Borginho, de Coromandel, Maria Lúcia. No final, a Nízia cumprimentará a todos. Então, nós queremos agradecer aí as transmissões, os parceiros, Coromandel Espírita, Portal da Luz, de Dourados, Sementes de Amor de Campo Grande, Rede Doutrina Espírita do Rio de Janeiro, Canal Verdade e Luz, Voz Espírita de Araporã e Sintonia Maior de Tuiutaba, nosso parceiro aí que está nos auxiliando nessa transmissão. Então, meus irmãos, iniciando o tema de hoje, a fraternidade na casa espírita. Ontem foi o primeiro dia, o tema foi a real fraternidade na visão dos espíritos. Então, quem quiser acompanhar, né? Ontem teve um probleminha nas transmissões e foi feito pelo o Facebook, né? Canal Verdade e Luz, pelo Sintonia Maior também no Facebook, a página da Anália Franco e a página do Centro Espírita Batuíra. Então, quem quiser rever, né, acompanhar depois. E hoje nós iniciamos esse segundo dia, essa terça-feira, né, com muita alegria, vamos dar continuidade a esse tema que nós colocamos. Ontem eu fiz a introdução sobre esse tema fraternidade, porque é de extrema importância, né, Nízia, que nós possamos trabalhar, compreender, vivenciar a fraternidade entre nós. E é só assim, através da doutrina espírita, estudando e compreendendo, levando conhecimento, né, e nós mesmos aprendendo, que nós vamos modificar, né, fazer a nossa reforma íntima, né? Então, a doutrina Verdade. espírita nos proporciona tudo isso. Então, boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Vamos tranquilizar nossos corações, alcançar pensamentos positivos, de sabedoria, de amor, de paz. Levar para todos que nos acompanham essa vibração de amor, essa vibração de aprendizado, essa egrégora de luz, dessa espiritualidade que nos acompanha. Pois, meus irmãos, o trabalho a ser realizado está gerenciado pela espiritualidade, pois nós somos pequenos instrumentos e a ela, a espiritualidade amiga, a Jesus, a Mãe Santíssima, que entregamos os nossos trabalhos de hoje. Que Jesus adentre cada lar e cada pessoa que está nos assistindo, as pessoas que irão assistir posteriormente possam receber das palavras da nossa irmã Nízia, toda paz, toda sabedoria, todo amor. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Então, meus irmãos, a palavra está com a Nízia. Ela vai tratar do tema a fraternidade na casa espírita. Pode ficar
à vontade, vamos colocar aqui. Prontinho? Queridos irmãos, então, mais uma vez, boa noite a todos. Que alegria nos encontrarmos mais uma vez nessa casa espírita abençoada, Anália Franco, e junto a todos vocês. Que Jesus abençoe, que vocês também possam vibrar, né, conosco, nos ajudando na condução das nossas reflexões, participando também. A nossa proposta hoje, pela temática, né, que nos foi pedido abordar, é muito um bate-papo. Porque quando nós falamos de a fraternidade na casa espírita, nós já estamos direcionando esse tema para o trabalhador da casa espírita, o frequentador, o simpatizante da doutrina espírita, voltando para esse público. E é claro que mesmo aquele que não é espírita pode também participar, tirando o que for de melhor, né, para os relacionamentos, para as relações interpessoais, que acaba também fazendo parte, tá certo? Então, olha só, quando a gente fala a fraternidade na casa espírita, ou outros temas, né, que abordam essas questões voltadas mais para o aspecto moral, talvez o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é que nós já dominamos o assunto, nós já dominamos essa temática. Então, o que eu gostaria da gente começar hoje refletindo? Porque às vezes a gente fala isso de uma forma muito superficial, porque na hora que nós vamos vivenciar realmente uma situação de conflito, uma situação de divergências de ideias, nós não sabemos lidar com a situação. Aí nós percebemos que existe uma dicotomia muito grande entre aquilo que nós estudamos e aquilo que a gente consegue praticar, tá certo? Então, eu gostaria hoje assim, que a gente fizesse algo, sabe assim, vamos deixar todas as nossas barreiras de lado, tudo aquilo que a gente pensa que a gente sabe demais, né? Sabemos sim, mas aquilo que a gente pensa que a gente sabe demais, vamos falar assim, não, hoje eu vou voltar para uma reflexão em torno do meu mundo emocional, tá? E aí, diante disso, eu vou colocar aqui para nós espíritas uma reflexão importante. Vai lá no fundo, porque às vezes a gente repete muito as coisas, aquilo que a gente estuda nos livros, aquilo que a gente ouve de um orador espírita que a gente gosta muito, ou de alguém que traz uma palavra, né, que vem ao encontro das nossas necessidades, e a gente às vezes não reflexiona muito. Então, eu gostaria que cada um que está aqui participando conosco pensasse nessa pergunta. Você aceita de verdade, assim, de verdade, aquela coisa que brota de dentro da alma, de dentro do coração, de dentro da razão, que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus? Você acredita de verdade? Porque às vezes a gente repete muito isso, né? E por que nós acreditamos que o Espiritismo é o consolador prometido, né? Ok? Cada um pensou? Então vamos lembrar. Olha só, Jesus mesmo falou, se me amais, guardai meus mandamentos. Guardai. Aqueles mandamentos que ele já tinha trazido. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneças eternamente convosco. Então aqui Jesus está deixando claro que se é um Consolador que vai permanecer eternamente conosco, ele está nos trazendo que vai ser uma ideia, né? Não é um ser, uma pessoa, e vai realmente comprovar ou continuar aquilo que ele nos trouxe. E ele fala,
eu vos enviarei outro Consolador. Então, o que deixando claro para nós? Ele, Jesus, foi o Consolador das nossas almas. É aquele que veio trazer o amor profundo para todos nós. Mas ele teria que retornar, vamos dizer assim, da presença que entre nós, aquela presença mais visível, porque a gente sabe que ele nunca nos abandonou. Mas ele se comprometeu ali junto aos apóstolos e junto a todos nós pela presença do seu evangelho, que ele enviaria esse Consolador que estaria junto conosco. Allan Kardec e os espíritos diversos nos esclarecem, então, que esse Consolador é o Espiritismo. E o Espiritismo vem cumprir, na época predita, a promessa de Jesus, que ele enviaria o Consolador. Então, assim, se nós acreditamos de verdade nesse aspecto, isso nos leva a refletir que Jesus também está nos convidando a caminharmos um pouco mais no nosso aprendizado, na nossa vivência do seu evangelho. E aí nós vamos ver, então, esse Consolador, que é a doutrina espírita, ele é institucionalizado, vamos assim dizer, aonde? Nas casas espíritas, nos centros espíritas, não é isso? Então, nós vamos só recordar que os espíritos nos lembram que é o centro espírita, que recebe, então, esse local, né, para estudo desse Consolador prometido. É claro que nós vamos estudar individualmente, é claro que nós vamos ter os nossos estudos, nós podemos estudar em outros lugares e devemos, mas é na casa espírita que nós estudamos, então, em grupo, né, é onde nós vamos aprofundar esses estudos e também buscar levar esses estudos para todos aqueles que frequentam a nossa casa espírita. Então, vamos lembrar lá o que Emmanuel nos fala. Ó, o que é o centro espírita? Aqui, Chico, né, nos coloca, junto com Emmanuel, os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar os centros espíritas como a escola mais importante de nossa alma, porque é no templo espírita que nós recebemos dos outros e também é no centro espírita que nós podemos doar de nós. Então, o que Emmanuel está nos colocando aqui? Na casa espírita, nós temos a oportunidade dessa troca, né? É o dar de nós mesmos e o receber. Os valores de quê? Que servirão a cada um de nós, não só para essa vida material aqui, é para o espírito, para aquele aprendizado íntimo de todos nós e para as mudanças das nossas atitudes. E aí, os espíritos ainda nos lembram, né, que o Centro Espírita é uma universidade de formação espiritual, né, segundo os preceitos do Evangelho. Adequados a quê? Esses preceitos? A nossa vivência em paz. Então, por aí a gente vai começar. Bom, eu estou dentro de uma casa espírita, eu estou num grupo, e eu estou conseguindo fazer essa vivência em paz? Já vamos dar algumas dicas que os espíritos nos trazem através dos livros, né, das psicografias de Chico e tantos outros médios. Os espíritos ainda nos colocam que é um local de estudo das leis universais. E quando nós falamos de fraternidade, a fraternidade, ela é uma lei universal, desde o micro até o macro, desde os seres minúsculos, né, até o grande universo. Tudo tem que ter fraternidade e Deus já fez as suas leis em torno dessa fraternidade. O Centro Espírita é uma escola, então, ao mesmo tempo que ele é uma universidade, é também uma escola básica, né? Aquela escola onde eu me alfabetizo, aonde eu vou caminhando passo a passo no meu aprendizado, né? Mas Emmanuel continua nos lembrando que é a escola mais importante para a nossa alma, que é o espírito reencarnado, que a gente vai levar depois. É um posto avançado do cristianismo redivivo,
só frisando lá, aonde o entendimento, a tolerância, a bondade e a paciência, a humildade, a abnegação devem ser baseados no amor que o Cristo nos legou. Então aqui nós já estamos vendo, vamos colocar assim, um prato de ingredientes importantíssimos para nós desenvolvermos em nós e nos nossos relacionamentos dentro da casa espírita. Ó, tolerância, bondade, paciência, humildade, abnegação, né? Então, são ingredientes para temperar aí os nossos relacionamentos. O Centro Espírita também é um núcleo de assistência à fome física. Então, quando os espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos qual o sentido verdadeiro da palavra caridade, e que ele traz ali, então, a benevolência, a indulgência e o perdão, a benevolência, ela vai atender também às necessidades físicas. Nós vivemos, inclusive, momentos onde a fome está, de verdade, de uma forma mais recrudescente, chegando a vários lares. Então, é papel nosso, é papel da Casa Espírita, também atender à fome material dentro das nossas condições, né, de trabalho. Nós não podemos dizer que por esse aspecto ser de responsabilidade dos governos, nós não fazemos a nossa parte. Até chegar a esse ponto, nós temos que fazer da nossa parte. Sim, Jesus ensinou isso quando ele multiplicou os pães e os peixes. Ele estava ali levando o alimento para a alma, mas ao mesmo tempo ele trouxe o alimento para o corpo físico. Então a nossa casa espírita ainda tem essa tarefa, sim, de auxiliar, mesmo que seja de uma forma mínima, aquele beija-flor que vai levando a sua gotinha de água, o aspecto da assistência à fome física. O Centro Espírita é um lar, né? Olha que linda essa definição. Centro Espírita é um lar, então é onde nós nos encontramos também com a nossa família consanguínea. É um templo, né? É um templo que não exige adornos, imagens, apesar da gente respeitar quem utiliza, né? Mas o templo espírita é essa casa simples mesmo que ela seja uma casa bem feita. Simplicidade não significa que não precisa ser uma casa bem feitinha, que tenha todo um aspecto de higiene, né, de limpeza. Quando a gente estuda os livros de André Luiz, a gente vê ali, ele sempre relatando que ia chegar em algum lugar, ver aqueles jardins lindos, bem cuidados, né? Então, na Casa Espírita também, nós devemos cuidar com esses aspectos da simplicidade, porém, da beleza, daquele ambiente agradável, né? Quando as pessoas chegam ali, que só por chegar naquele ambiente, a gente também já se sente bem. Então, o Centro Espírita é um templo, e olha só, gente, o Centro Espírita é um hospital. Então, se é um hospital, o hospital serve para receber quem? Os doentes, né? Então, esses doentes somos todos nós, tá certo? Os que estão indo, vamos dizer assim, entre aspas, para receber o estudo, a palestra, o passe, mas para nós que já estamos ali também, com a mão na massa, vamos assim dizer, né? Os trabalhadores daquela casa espírita. E quem nós atendemos no Centro Espírita? Passei até um pouquinho na frente aqui, né? Nós atendemos na Casa Espírita espíritos. Essa lembrança que nós temos que ter a todo momento. Que espíritos são esses? Encarnados e desencarnados. Então, quando a gente passa a ter essa visão de que todos aqueles que adentram a Casa Espírita são espíritos,
né, encarnados ou desencarnados. Aqui nós vamos falar mais dos desencarnados, são aqueles que a gente tem um contato assim visual maior, né? Então vamos pensar os desencarnados. Então eu gostaria de fazer outra pergunta. Nós devemos tratar na casa espírita com fraternidade somente os desencarnados? Vamos imaginar lá a reunião mediúnica, o diálogo com os espíritos desencarnados. Como é que nós tratamos, né, aquele que vai dialogar, que vai fazer o diálogo fraterno, a doutrinação? Como é que trata um obsessor que chega? Às vezes o obsessor chega de uma forma querendo realmente acabar com aquela casa espírita, extremamente revoltado, né? Se não tiver um controle do médium ali, ele pode, inclusive, falar algumas palavras que não deve. E como é que o doutrinador age? Buscando trazer aquele espírito para a verdade, mas, acima de tudo, com amor, com fraternidade, né? Lembrando de Jesus, lembrando da prece. Não é assim que a gente trata o desencarnado? Então, nós devemos ter para com o nosso companheiro reencarnado, que está ali na nossa casa espírita, esse mesmo comportamento. Pois quem são esses frequentadores que a gente vê? Quem são os trabalhadores do centro espírita? Também são companheiros que precisam desse atendimento com a fraternidade necessária, principalmente daquelas pessoas, né, que estão à frente das tarefas, as pessoas que estão nas coordenações de atividade, né, a própria diretoria, as pessoas que estão coordenando ali a atividade da casa espírita. Então, se a gente traz para dentro de nós, né, essa realidade na nossa vivência, de que esses companheiros que chegam são esses mesmos espíritos que muitas vezes nós atendemos lá na desobsessão, mas que aqui eles chegam vestidos pelo corpo físico, também merecem todo esse atendimento de fraternidade, de carinho, né, que nós temos quando nós vamos atender um desencarnados. Então, a visão nossa, todos, tanto desencarnado quanto encarnado, e nós também somos espíritos em reaprendizado. E muitas vezes o reaprendizado não é algo tão fácil, né? Por quê? Exatamente pelo que nós colocamos no começo. Esse mundo emocional, esse mundo íntimo, ele é mais lento do que esse mundo racional, o mundo do aprendizado mesmo, pela memorização, tá? Então, assim, nós temos que sempre recordar, porque isso nos trará uma mudança de atitude, né? Aquele silenciar muitas vezes, nós sabemos dosar, porque também ter essa fraternidade não significa que nós vamos na nossa casa espírita, principalmente como dirigentes, né? Que grande parte que está nos ouvindo deve ser, deixar também que tudo aconteça da forma que todos querem. Não, toda casa espírita, ela tem a sua diretriz ali dentro do Evangelho, né, dentro da metodologia que a casa adota, e isso tem que ser preservado também, porém, tudo isso pode ser preservado, e deve, né, de uma forma que a gente consiga transmitir o nosso amor, a nossa fraternidade, de uma forma muito mais ampla, que esses processos naturais de organização interna da casa passam a ser fatos naturais para aquelas pessoas que estão ali frequentando. Nesse primeiro momento, nós vamos falar primeiro do trabalhador, daquele trabalhador que é aquele que está ali junto com a gente, né? Que vira quase que, como Emmanuel colocou, que o centro espírita é um lar, acaba virando essa família mesmo. Nos encontramos, às vezes, fora agora essa época da pandemia, mas aqueles que são mais ativos na casa espírita, quase que a gente se encontra todos os dias, né? E quando a gente começa a encontrar muitas vezes, quando a gente passa a conviver mais, aí os defeitos, tanto nossos quanto desses outros companheiros, eles aparecem mais, isso é natural, igual a gente quando convive
em família lá dentro do nosso lar, né? Mas vem a pergunta para nós: qual é a melhor forma de realizar a tarefa como espíritas? Como nos fortalecermos, né? Não tem outro caminho. Opa, aqui. A não ser o trabalho em equipe. O dirigente que quer fazer tudo sozinho é uma responsabilidade muito séria. Por quê? Primeiro, porque Jesus já nos deu o exemplo do trabalho em equipe. Jesus, o governador da terra, ele nasce aqui, e qual que foi, quando ele vai começar a sua tarefa, mesmo junto à humanidade, qual foi o seu primeiro ato? Buscar os apóstolos para que viesse compor com ele a sua equipe de trabalho, né? Nos dando o exemplo de que nós não devemos trabalhar sozinhos. Mesmo que você comece uma tarefa, fundou-lhe uma casa espírita, uma tarefa, a nossa meta tem que ser a formação de equipes. E para isso, nós temos que nos preparar, porque formar equipe é você dar a oportunidade para que aqueles que vão chegando também participem, também se sintam parte da casa espírita, também se sinta parte das atividades que a casa espírita realiza. Então, o trabalho em equipe, ele é fundamental. Casa espírita, para não fechar quando o seu dirigente vai desencarnar, é esse caminho. Formar um trabalho em equipe, né? O compromisso do trabalho inclui o dever de associar-se a criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Então, o que André Luiz está colocando aqui para nós? Que trabalhar em equipe exige também um esforço daquele que participa da equipe. Eu tenho que saber, né, puxar a equipe, ao mesmo tempo compreender aquele que não consegue caminhar no mesmo passo, né? Ter aquele olhar para aquele outro que tem um potencial um pouco maior. Então, assim, exige um esforço de renúncia, exige um esforço fundamental, que é o de saber ouvir, né? Às vezes a gente pensa que só as nossas ideias que são as melhores, e aí a gente começa a colocar essas ideias e não consegue ouvir a ideia do outro, mesmo que naquele momento realmente não seja aquela ideia melhor, mas nós temos que aprender a ouvir. Esse é o esforço que André Luiz nos convida aqui para esse trabalho em equipe. E Emmanuel ainda nos coloca um pão singelo, pensa lá aquele pãozinho francês, né? A gente vai lá na padaria de manhã, pega aquele pãozinho quentinho ali, delicioso. Emmanuel nos coloca que mesmo esse pão singelo, ele é a síntese do trabalho de equipe da natureza, né? Então, nós tivemos ali o trigo, nós tivemos, né, a água, muitas vezes o leite. Então, aqui Emmanuel coloca como a chuva, né, essa água que veio molhar. Então, foram muitos elementos da natureza, além dos elementos também humanos, para que esse pão chegasse a ser formatado, né, como um pão onde nós pudéssemos, então, saboreá-lo. Então, Emmanuel que está nos convidando que, mesmo na natureza, o trabalho é realizado em equipe. Somos uma equipe, está lá no livro Fonte e Viva, Emmanuel ainda comentando sobre esse trabalho em equipe. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. O que ele quer dizer aqui para nós? Não existe, nós todos somos interdependentes, né? Então não existe algo isolado. Vamos pegar na casa espírita mesmo, né? Aqui trazendo bem aqui para a nossa realidade. Um setor depende do outro, né? E aí não deve existir, não é que não pode, não, mas não deveria existir, por exemplo, dentro de uma casa espírita, grupos separados. Né? Esse grupo ali é só da evangelização, esse grupo aqui é só da mocidade, esse aqui é só do adulto,
ou só da mediunidade. É claro que para a organização no dia a dia precisa, né, buscar essa especialização. No entanto, esses setores, esses departamentos da casa espírita, né, no nosso caso aqui nós chamamos de instituto, eles, no seu funcionamento, cada um vai ter a sua tarefa, mas todos são interdependentes, né? Por exemplo, uma diretoria de uma casa espírita, ela é importante que ela seja constituída pelo coordenador de cada um desses setores, porque se eu não coloco na diretoria da minha casa espírita uma pessoa lá que coordena a evangelização, outro que coordena a área do jovem, né, do adulto e dos setores que tem, porque quando eu faço uma reunião da diretoria, todos têm a oportunidade de participar, um grupo começa a ficar isolado, né? Então, aí pode ter uma casa espírita que tem, lá tem o grupo da segunda que faz isso, tem o grupo da terça, e um não se encontra, um não sabe o que o outro está fazendo. Então, o que Emmanuel está colocando aqui para nós não é isso, né? Nós somos trabalhadores, equipes, com as suas funções, mas cada um interdependentes. Né? O objetivo é um só. É a casa espírita na divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Né? Então, esse trabalho em equipe aqui é um aprendizado. Né? Emmanuel fala, da qualidade do nosso esforço surge o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Olha, isso é tão interessante, porque fala o fracasso do conjunto. Então, isso é importante, porque se alguém teve uma dificuldade em um setor, às vezes a nossa tendência é falar assim, isso é culpa lá de quem está na evangelização. Ah, não, isso é responsabilidade, não deu certo, responsabilidade lá de quem coordena a mocidade. Não, é um conjunto. Nós vamos assumir as coisas boas, e se algo não for bem, nós vamos assumir junto, nós somos um conjunto. Vamos reunir e falar assim, olha, o que nós podemos, toda a equipe da Casa Espírita nesse momento, fazer para que esse setor melhore. Né? Então, essa frase de Emmanuel aqui lá no Fonte Viva, só ela, né, falaria sobre esse aspecto aí do trabalho em equipe. Muitos podem dizer assim, ah, não, eu vou afastar dessa casa espírita, porque não dá certo eu trabalhar ali, né? Eu conversei com uma amiga minha recente, falei assim, qual setor que você está na casa espírita? Não, nem estou frequentando mais. Olha, eu fui para a sopa, Deus me livre. Aí ela foi citando os diversos departamentos que ela passou e nada deu certo. Ela falou, não, é melhor eu seguir aqui sozinha, porque eu estou seguindo para o Cristo mesmo, e está. Né? Porque às vezes a pessoa vai fazer a sua reforma íntima, mas olha que Paulo fala, né? Lá no livro Paulo Estevão, fala o seguinte, não te esqueça, isso aqui foi uma hora, né, que um dos jovens lá queria voltar, abandonar o trabalho, olha o que Paulo fala para ele, não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem, todos vamos chegar. Entretanto, os que se desgarram têm que chegar bem por conta própria. Né, Emmanuel, ali trazendo o livro Paulo Esteves, está nos colocando? Que quando nós estamos em equipe, gente, é maravilhoso. Nós nos damos as mãos, nós choramos juntos, nós sorrimos juntos. Mesmo à distância, né? Hoje nós temos uma companheira da casa que a mãe desencarnou com Covid, né? A mãezinha desencarnou, e ela acompanhou essa semana sem você poder visitar, né? Sem você poder ali fazer o velório, mas ela mandava no grupo, um consolava, outro consolava, a gente ligava, e no final ela falou, gente, é maravilhoso nós não nos sentirmos sozinhos. Então, hoje foi essa querida irmã nossa, mas amanhã poderá ser eu, poderá ser um de vocês, aqui no início, né, alguns relatos, mas esse trabalho em equipe, nós nos sentirmos partes dessa família espiritual e muitas vezes junto com a nossa família consanguínea ali
também no mesmo trabalho, isso é uma coisa que não tem preço. Então, se não tem preço, se é a maior riqueza que nós temos que investir para que essa equipe procure se harmonizar o máximo possível. Né? Nós sabemos que não vai ser assim 100%, cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu mundo íntimo, né? Mas nós, pelo menos, procurarmos fazer a nossa parte, né? Para deixarmos uma marca positiva aqui, ali naqueles que estão caminhando conosco, e mesmo se uma hora eles resolverem seguir outro caminho, que possa levar essa marca do tempo que esteve ao lado na nossa equipe. E aí nós vamos trazer dentro dessa fraternidade algumas sugestões dos espíritos, não são sugestões minhas, né? De como a gente trabalhar em equipe, tá? Porque tudo isso que a gente fala, mas na hora do vamos ver a gente sabe que não é tão simples, né? Então vamos ver algumas sugestões. Essa primeira orientação aqui, ela é fantástica, olha só. Pense nos outros. Vamos falar, nós estamos falando primeiro naqueles companheiros que a gente trabalha no dia a dia dentro da casa espírita. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades, sonhos, problemas, lutas semelhantes aos nossos. Quando a gente, isso é o pensamento de empatia que se fala muito. Né? Então, quando nós passamos a observar aqueles companheiros, não endeusando, né? Porque às vezes vocês estão me ouvindo aqui fazer uma palestra, né? Um estudo, não convive comigo. Aí, à distância, fala, nossa, mas a Anísia é maravilhosa, endeusa muito, coloca aquele dirigente ou aquela pessoa, né, num patamar de angelitude. E aí, ou de perversidade, escuta alguém comentar, olha, eu ouvi falar, nós temos que tomar muito cuidado com essa situação, né? Se Kardec nos chamou uma fé raciocinada, nós não podemos mais estar naquela situação do ouvir falar, né? E vai passando para frente, e às vezes derruba companheiros da tarefa. Nós mesmos, dentro do próprio movimento espírita, né? Imagina, já é difícil a gente levar a doutrina espírita, e aí às vezes os companheiros brigam e derrubam um ao outro dentro do próprio movimento espírita, né? Porque aí às vezes a gente tem essa visão de perversidade também. Então, aqui os espíritos estão nos orientando o quê? Nem para a angelitude, porque aí vocês depois vão conviver, né? Eu coloquei a Anísia lá nesse patamar de angelitude. Aí eu vou conviver com ela lá, como diz a Joana de Anjos, no ramerrão lá da casa espírita. Aí eu vou ver que não, que ela é um ser igual eu, que ela tem defeito, que ela tem dificuldade, né? Que tem as suas necessidades. Então, assim, os espíritos estão nos convidando aqui a essa empatia de visão, que foi aquele começo que eu coloquei lá, que todos nós estamos aqui na Terra em reaprendizado. Gente, somos do mesmo jeitinho. Né? Com exceção daqueles que já estão, muitos que estão nos ouvindo aí, pode já estar no outro patamar realmente, né? Que aí nos perdoe se a gente estiver falando algo que vocês já estão muito além. Mas é isso, nós somos seres humanos, nós estamos vivendo esse momento da pandemia que está nos trazendo isso mais ainda à luz da claridade da nossa vida, né? Que somos todos ainda praticamente nos mesmos estágios de necessidade. Agora, isso aqui é importante, nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Gente, isso é tão importante, né? Às vezes nós tivemos uma ideia que ela partiu de você mesmo, mas não há necessidade da gente ficar toda hora dizendo que aquilo partiu da gente, né? Não, esse é um esforço de equipe. Olha, em conjunto nós pensamos isso aqui, em conjunto nós realizamos esse aspecto, nós só conseguimos fazer isso aqui porque nós estivemos juntos.
esse é um vocabulário, que nós devemos, assim, a não ser quando a gente vai assumir as nossas próprias dificuldades, mas nas vitórias da nossa casa, nós devemos trazer todo o conjunto que nos ajudou. Isso é fundamental, porque a pessoa se sente valorizada, ela se sente incluída, ela se sente parte do todo ali, tá? Então vamos gravar isso aí, André Luiz que está falando lá no sinal verde, ó. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe, certo? Essa é uma boa dica para todos nós, na nossa casa espírita. Irmãos, André Luiz ainda, lá no Ideal Espírita agora. Irmãos, sempre que chamados à crítica, respeitemos o esforço nobre dos semelhantes. Né? O Chico Xavier fazia muito isso. Quantas vezes a gente faz leituras, às vezes até de irmãos que são criticados, né? Aí no movimento espírita, vamos pegar alguns pontos para trás, que o Chico já tem um tempinho que ele partiu, mas o Chico sempre procurava trazer, né, um ponto positivo dessa pessoa, certo? Tivemos um relato uma vez de uma equipe que procurou o Chico, né, um relato de uma pessoa que estava nessa equipe, para falar de um companheiro do movimento espírita. O Chico ouviu, e no final ele disse assim, meus irmãos, mas ele está trabalhando. Então, ele procurou trazer à tona, né, aquele lado positivo daquele companheiro. Respeitemos o esforço nobre dos companheiros. Olha o que André Luiz coloca aqui, gente. Para construir, são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Porém, para destruir, basta o golpe. Então, isso é muito importante. É tão importante até mesmo para aqueles que vão chegando na casa espírita, que vão assumindo as tarefas, né? E que muitas vezes desfaz todo um trabalho que foi construído até aquele momento. Então, fica essa frase aí também de André Luiz para a gente refletir. Toda vez que criticamos alguém, podemos criticar? Podemos, se a gente fizer isso aqui, ó, que André Luiz está nos dizendo. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer o melhor que esse alguém, a tarefa em pauta. Então, se nós vamos criticar, você vai assumir aquela tarefa? Você vai fazer? Né? Nem assim a gente deve criticar, mas aqui André Luiz está nos trazendo essa reflexão, porque muitas vezes a gente critica, né? Mas nós não vamos lá assumir para valer aquela tarefa que está ali um companheiro há tanto tempo fazendo. Agora, essa aqui de Kardec, não significa que a gente tem que pensar todos iguaizinhos, né? Olha o que Kardec traz na Revista Espírita. Eu acho isso aqui fantástico, ó. A gente pode divergir de opinião. Claro, nós não somos robozinhos. A doutrina espírita nos esclarece isso. Nós temos que raciocinar, nós temos que pensar, né? Nós podemos divergir de opinião sem se morder nem atirar pedras, o que é pouco digno e pouco científico. Podemos pensar de modos diversos, sem diminuirmos a estima recíproca. Eu posso discordar de um companheiro sem ter animosidade por esse companheiro. Né? Eu posso discordar até ali na tarefa mesmo de algo, sem criar uma animosidade. Eu estou discordando de uma ideia, de uma forma de ser, não é da pessoa. Né? Antes de mais nada, buscamos a luz, venha de onde vier. Né? Então, a gente precisa também ouvir as outras pessoas, os outros companheiros, porque nós sabemos que os espíritos superiores, quando nós estamos na tarefa do bem, quando nós temos um ideal, um objetivo útil, nós atraímos os espíritos superiores para poder trazer as intuições do que vai ser feito. O que não significa que essa intuição vai chegar só através de mim, só através de quem é o presidente, só através de quem está ali na diretoria, né? Pode chegar por um companheiro de trabalho
que está ali mais sintonizado naquele momento. É isso que Kardec está falando aqui, que nós temos que buscar a luz, independente de onde ela venha. Muitas vezes é até de uma criança, né? E se externarmos a nossa maneira de ver, não se trata de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Entregamos-la à discussão e estamos dispostos a renunciá-la, desde que nos demonstrem que nos achamos em erro. Kardec fazia muito isso, né? No livro que é o Espiritismo, ele trazia muito essas argumentações e de uma forma muito clara, muito lúcida, e ele mesmo colocava, olha, se você conseguir me convencer de que a doutrina espírita está errada nesse ponto, eu mudo. Só que nós sabemos que toda a direção que ele tinha realmente não era possível nesses aspectos. Feliz... Gente, isso aqui é muito lindo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, né? Felizes serão os que houverem proclamado aos seus irmãos. Irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, quando chegar, encontre a obra terminada. Pois o Senhor vos declarará: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes as vossas rivalidades e vossas discórdias, para não danificar a obra. É esse o nosso trabalho. Mesmo tendo ideias diferentes, nós não podemos perder de vista que nós temos uma tarefa a realizar, que é a tarefa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não tivermos essa firmeza, nós afastamos. Aí nós vamos procurar um centro, vamos procurar outra casa espírita, porque a gente sempre acha que não vai, essa casa espírita não vai nos atender. Né? Essa não deu certo, aquela não deu certo. Aí nós vamos lembrar lá do nosso irmão Clarencio, no nosso lar, né? Que é um exemplo que eu fiquei pensando assim, nossa, como aliar fraternidade com a disciplina necessária. Então, Clarencio nos dá esse exemplo, quando ele vai atender André Luiz, ele atendia de dois, né? E entra aquela senhora junto com André Luiz, e ela fala antes, e Clarencio ela vem pedir para ajudar os familiares aqui na Terra, e Clarencio, então, pede para que ela apresente a sua ficha de trabalho. E aí, o que ela faz? Ele fala, olha, te encaminhei para o setor tal. Não, lá não estava bom. Te encaminhei para o setor tal. Não, lá também estava terrível. E foi fazendo aquelas reclamações que muitas vezes nós fazemos. E no final das contas, ela não tinha a quantidade suficiente ali de bônus horas para receber como crédito, vir ajudar os familiares aqui na Terra. Então, é um exemplo, né, que nós temos muito aqui na Terra também. Pessoas que não se adequam a nenhuma casa espírita. Sai de uma, sai de outra. Não que assim, nós não somos obrigados a ficar numa casa espírita, onde a gente sente que a gente não está tendo assim, uma afinidade. Mas que seja uma, duas vezes, né? Se a gente ficar trocando demais, vou para cá, vou para ali e tal, nós temos que fazer uma autoavaliação, né? Por que eu estou me sentindo assim? Será que não sou eu? Né? Então, esses são só alguns aspectos para a gente estar pensando. Mas o mais importante é nós estarmos renunciando, calando as nossas rivalidades, para que o trabalho em nome do Cristo esteja realmente em nossas prioridades dentro da nossa casa espírita. Fraternidade, então, e amizade, né? Isso cativa muito. Mesmo que a gente tenha a organização necessária, a disciplina, né? Que nós já falamos, o que cativa muito um trabalhador na casa espírita não deveria ser só isso, porque nós devemos estar na casa espírita, acima de tudo, para trabalhar pelo Cristo, né? Mas no estágio evolutivo que nós estamos, a fraternidade e a amizade é uma dupla ainda muito necessária nesse trabalho em equipe, né? Nós temos que ter em mente como a amizade é algo que fortalece, é algo que nos faz ficar, é algo que muitos companheiros já tentaram, assim, fizeram aquela menção de abandonar o trabalho, mas pensa,
não vou conseguir ficar longe desse companheiro, é tão bom trabalhar com ele, é tão bom fazer essa sopa junto com ele, é tão bom evangelizar junto com ele, né? Nos nossos estudos, quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, me deu um desânimo hoje de vir, mas quando eu lembrei da fulana ou do fulano, ou da equipe que estava preparando uma aula para nos receber, eu não tive coragem de ficar em casa, né? Então isso são vínculos de amizade, e a amizade, gente, é algo, né, que nos fortalece profundamente, tá? E não existe amizade se a gente não tiver essa fraternidade. A fraternidade é o pacto de amor universal entre todas as criaturas perante o Criador. Nossa alegria somente viceja em conjunto com a alegria de muitos. É tão interessante isso aqui que a André Luiz está falando, porque é isso que a gente está vendo hoje. Né? A gente estava conversando ali um pouquinho antes sobre a vacina, mas assim, enquanto todo mundo não vacinar, nós não estaremos bem, porque é uma interdependência. Né? Então, esse momento que a gente está vivendo vem mostrar muito isso aqui. A nossa alegria só vai ser uma verdadeira alegria quando o conjunto está também feliz. Né? Então, isso aí serve para o nosso trabalho em equipe, para esse desenvolvimento da fraternidade. No livro Boa Nova, né, Jesus pergunta assim para Simão, Simão, disse ele, Jesus, conheces a alegria de servir a um amigo? Olha essa definição que Jesus traz. O afeto da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Seja também a nossa casa espírita, essa sala iluminada pela fraternidade e pelo amor uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E aí o Chico traz aqui, gente, uma coisa que eu acho fantástica quando ele fala isso aqui, ó. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como é que estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Não nos sintamos incomodados por quem nos visita com frequência. Mesmo que atualmente a gente não está podendo visitar, mas às vezes a gente visita aí por um WhatsApp, por uma mensagem, uma ligação, né? E às vezes a pessoa te liga naquela hora que você fala, meu Deus, de novo! Então olha que Chico Xavier está falando. Não nos sintamos incomodados por aqueles que nos visitam com frequência, nos dando a alegria de sua presença em nossa casa. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar solidão. Vamos lá em nosso lar. Lembra quando André Luiz foi ver quem estava fazendo prece por ele? Era aquela pessoa que, às vezes, para ficar livre dela aqui na Terra, ele doava uma consulta. Né? Porque ele se sentia incomodado pela imensidade de vezes que aquela senhora procurava ele. Então, ele já dava consulta para poder se ver livre. Mesmo assim, mesmo essa caridade, dessa forma, né, foi a pessoa que lembrava dele para fazer prece, e foi quem ele ficou extremamente feliz ao reencontrar no mundo espiritual, porque naquele momento, aquele reencontro com aquela pessoa que aqui na Terra ele pensava que ela o incomodava, fez com que ele não experimentasse a solidão. Foi um alívio vê-la ali naquele momento, mesmo se sentindo um pouco envergonhado pela atitude que ele tinha aqui na Terra. Quando a fraternidade é uma busca constante da equipe de trabalhadores da casa espírita, a casa espírita automaticamente implantará todos os recursos de fraternidade para o atendimento aos que a procuram, como escola, lar, posto de assistência e hospital. Então, se nós cuidamos da equipe
que é aquela equipe que está à frente dos trabalhos, dos estudos sistematizados, né, que está junto ali no dia a dia, automaticamente essa casa vai ter a preocupação de receber bem as pessoas que vão ali, por exemplo, só para uma reunião pública, só para um atendimento fraterno, né? Até coloquei aqui para nós. A Casa Espírita vai se preocupar em ter uma recepção, alguém que esteja ali no portão entregando uma mensagem quando voltar presencial, alguém que esteja um pouquinho mais disponível naquele início, antes da reunião pública, ou do estudo, ou da atividade, para sorrir, para conversar, para ver quem está vindo a primeira vez, né? Às vezes, né, uns minutos antes, apresentar de uma forma geral a casa. Então, se a gente vem trabalhando toda essa fraternidade, todo esse espírito de equipe na nossa casa, nós vamos estender isso também para aqueles frequentadores que vêm ali de forma mais esporádica. Nós vamos ter o atendimento fraterno, como as pessoas estão necessitadas de serem ouvidas, mesmo agora, nessa época de pandemia, né, esse trabalho de atendimento fraterno, ele jamais pode parar, né? Ele pode continuar online. Na nossa Casa Espírita, nós não paramos nenhuma vez. E muito pelo contrário, aumentou-se, né, esse atendimento fraterno, esse ouvir, de forma online. E aí nós vamos desenvolver essa empatia que nós já falamos, né? Aliados de todas as atividades, aliando esses aspectos da recepção, do atendimento, da empatia, né, com as pessoas que chegam, a todo o trabalho natural que uma casa espírita já tem que desenvolver no seu dia a dia, né? Então a gente tem que ficar muito atento para esses aspectos. E aí vem aqui, principalmente para quem está na direção, né? Lembra lá no nosso lar, que Clarence esclarece que o governador do nosso lar, que já estava lá há mais de 100 anos na época que o nosso lar foi escrito, que ele pedia, né, orientava que todos tirassem férias, né, que tivesse um período, todos os trabalhadores tivessem um período de férias, mas que, porém, ele nunca tinha tirado. Então, a Emmanuel fala aqui para nós que estamos nas direções da Casa Espírita, ó, criarás trabalhadores da obra que o mundo te confiou. Perceberás que, para recebê-los em plenitude de atividade e atendimento, será preciso formá-los no esquecimento de ti mesmo, ao suor da abnegação. Então, o dirigente, seja o dirigente da Casa Espírita, o dirigente de comissões de trabalho, é aquele que mais vai trabalhar mesmo, né? E sem reclamar, nós temos que estar felizes. Olha só, Jesus, o governador da terra, o que ele faz? Ele lava os pés dos seus apóstolos. Então, isso é o ensinar, né? Aquele que está à frente tem que ser o que mais vai exemplificar. Não adianta a gente chamar o trabalhador para o trabalho se nós não estamos fazendo e exemplificando. O que vai perfumar essa equipe de trabalho é o nosso exemplo de estar trabalhando também, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu lembro uma vez uma amiga que de Uberlândia mesmo, ela frequentou várias vezes, ela realmente teve uma presença grande ali na casa, no grupo da prece, quando o Chico ainda era encarnado. Ela me fala assim, Nise, eu ficava admirada, assim, você chegava perto do Chico e ele falava assim, como é que está sua mãe? Como é que está seu pai? Como é que está uma pessoa? Sempre lembrava de alguém da família. E ela falou que isso marcou muito, porque assim, ao invés de chegar lá e ele já ir perguntando, você estudou, você fez isso? Não, ele trazia essa preocupação também de mostrar que aquela pessoa, aquele amigo que estava ali, era importante para ele também. E aí eu descobri porque ela fazia isso comigo também. Às vezes ela ia fazer palestra no centro, sempre que ela chegava, ela falava assim, oi, Nise, como é que está sua mãe, né? Mamãe ainda era encarnada nessa época. E sua irmã, aquela que é presidente lá, minha irmã foi presidente de outra casa espírita, né? Como é que ela está? Então, assim, ela tinha também, ela aprendeu nessa vivência ali ao lado do Chico, a perguntar também
pelas outras pessoas, né? Mostrando que quem é amigo, que quem tem fraternidade, se preocupa com todo e tem esse amor uns aos outros. Então, Jesus já nos recomendava, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, quando nós acharmos que tem um companheiro que não está agindo bem com a gente, mesmo que naquele momento seja verdadeiro, né, vamos tratá-lo bem, vamos desarmar, né? O que nós estamos percebendo na atualidade? Sempre foi, mas às vezes na atualidade, essa tensão, as pessoas estão muito armadas, né? Então nós temos que ter aquela introdução na casa espírita de alegria, né? As casas espíritas que já têm uma música, trabalhar uma música, vamos cantar ali naquele momento as músicas que se trabalha na casa espírita, mas vamos cantar juntos, né? Vamos ouvir, vamos perguntar, não para todos, que às vezes não dá tempo, mas para um companheiro ou outro, como é que ele está, né? Se a gente sabe que aquele companheiro passou uma dificuldade durante a semana e que a gente pode socializar isso ali naquele momento do grupo, vamos fazer isso também, né? Vamos demonstrar para as pessoas que elas fazem parte dessa família espiritual, que é a família que está na casa espírita. Fazendo assim, nós estaremos realmente vivenciando esse aspecto do Consolador prometido, né? Que é a doutrina espírita. E aí, o que nós vamos fazer? Nós estamos aprendendo também, né, meus irmãos? Isso é tudo um aprendizado. Mas, né, Jesus nos falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se nós será salvo de nós mesmos, porque a salvação, como nos diz Emmanuel, é a nossa iluminação interior, né? Então, se nós perseverarmos nessa conquista de vivenciarmos a fraternidade, com certeza nós tornaremos a nossa casa espírita esse ambiente de esclarecimento, de trabalho, de amparo, de socorro e de fraternidade. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Fica aqui o nosso sentimento de gratidão e que Jesus nos fortaleça para conseguirmos vivenciar isso na nossa casa espírita, mesmo que atualmente virtual. Muita paz. Muito bem, estamos esperando aqui a nossa amiga Marinês. Nos colocamos aí à disposição sua, Marinês. Tudo bem, Nícia? Ó, Marinês, mas quem entrou viu o Mário aqui. Deixa eu trazer. Nízia, que manual é esse? É o manual para mim mesma, viu, Mário? Gente, nesse contexto, vou deixar vocês fiquem à vontade. Nízia, parece que caiu aí um pouco, né? Na hora que eu estava falando? Não percebi, não. Aqui caiu, ela não fez assim, caiu mais um finalzinho, mas está tudo bem. Nossa, perfeita a sua palestra, dentro assim, do esperado que nós precisamos, né, Nízia? Nós todos precisamos ouvir, precisamos assimilar, né? Então, foi verdade. Muito perfeito. Nossa, se tiver ficado alguma coisa, Marinês, se ficou alguma coisa, eu não percebi que caiu, mas se ficar alguma coisa incompleta, né? Nós nos colocamos à disposição. Foi no finalzinho que caiu aqui, aí ficou pedindo a conexão, né? Aí depois retornou. Então vamos cumprimentar aqui as meninas, ó, Maria Lúcia. Maria Lúcia é daqui de Araporã, é da nossa casa. Um abraço, Maria Lúcia. Como tá pequenininha, eu não consigo ver ali, Márcia. Você pode ir falando aí para nós, a gente vai. Tá, Márcia Barros também, está falando boa noite, é de Araporã.
É que a Irene Batista, não sei, ela está falando assim, que aprendizado maravilhoso, precisamos nos unirmos cada vez mais, realmente. Gratidão, tá? E eu colocando aqui, todos estamos caminhando, tentando melhorar, né? Vamos lá. Vamos aqui, Ouri Pombal Nunes Franco, falando boa noite. Boa Vamos noite. lá mais. Muita paz para vocês. Deus abençoe cada lar. Marisa Reis. A Marisa é nossa aqui de Uberlândia. É, conhecida. É. Um abraço, Marisa. Aqui, Irene Batista. É muito difícil trabalhar em equipe, cada pessoa é diferente, tem ideias diferentes, tem que ser união com o outro. Estou batalhando para chegar lá, graças a Deus. Isso, nós vamos batalhando, nós todos. Imagina, Marinês, eu fui pensando em Jesus, né? Ele ficava olhando ali os apóstolos, cada um com pensamento, cada um do jeito no começo, até ele ir ali lapidando os apóstolos, né? E ele com a maior paciência, olhando, pensando assim, nossa, tudo criancinha. Nós perdemos a paciência tranquilamente, toda hora, se deixar. Eu acho que ele tinha aquela visão de criança, mas assim, de um amor tão profundo, né? Por aqueles apóstolos, por aqueles que estavam à sua volta. Marlene Souza, de Uberlândia, ela sempre está seguindo nossas páginas. Boa noite. Boa noite, Marlene. Rosângela Oliveira, lá de Tumbiara também, nossa seguidora. Um abraço, Rosângela, muita paz aí para vocês. O Andra Teles, também de Tumbiara, nossa seguidora. Terrinha querida, né? Tumbiara aí. Kátia Pinzon, eu esqueci a cidade, ela é do Sul, também é uma seguidora nossa. Um abraço, Kátia, que Deus te abençoe aí na sua cidade. E esse aqui, de Omar Macedo. Esse aí tem alguns anos que estamos nessa interdependência aí de melhorar. Gisele Pereira Borges, é daqui da Fazenda Caridade, da nosso grupo também. Um abraço. Paz. Quando passar essa pandemia, nós vamos aí visitar essas fazendas, né, Marinês? Ah, mas você vai adorar esses cantinhos aqui. Virgínia Beatriz, também é do nosso grupo, é da cidade de Tumbiara. Oi, Tumbiara não, ô, Virgínia, desculpa, Tupaciguara. Um abraço, Virgínia. João Silva, é o Joãozinho lá do Amor e Caridade. Você deve conhecer. De Tupaciguara? Ah, isso. Conheço. Um abraço, Joãozinho. Estaremos aí juntos em breve. A Zenaide, Fazenda Caridade também. Um abraço aí para a Zenaide. Hernani Borges, Borginho. Né? Um abraço, Borginho. Borginho é um batalhador aí da Seara Espírita, né? Um grande divulgador do espiritismo. Isso. Então, nós vamos encerrando. Vou pedir a Anísia para fazer a sua prece, suas palavras finais, né? Desejando a todos aqui, sim, uma boa noite, pessoal. Já vou me despedindo e vou deixar a Nízia para falar com vocês, certo? Eu agradeço a presença de todos. Vamos ver que está chegando mais gente. Espera aí, essa aqui. Deixa eu ver quem que é. Cris Mara Cristine. Jardim Europa. Deve ser Uberlândia, né? É, Jardim Europa que tem. Então, nós vamos deixar a Nízia com a sua prece final. Bom, queridos irmãos, então, vamos nos unir aí em vibração, né? Aparentemente longes, mas unidos aí pelos nossos corações, pelo nosso desejo de melhorarmos, né? De sermos úteis a Jesus aqui na Terra, de construirmos, né? Uma pequena historinha aí de amor, né? Então, nesse momento, é com muita gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse amigo incondicional, que agradecemos a oportunidade de estudarmos a doutrina espírita,
de estudarmos e conhecermos um pouquinho do Evangelho de Jesus. Mas, acima de tudo, Senhor, nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia do recomeço, do reaprendizado, da recondução das nossas condutas, muitas vezes infelizes. Abençoe, Senhor, cada cidade que participa neste momento desta Semana Espírita, que cada lar, Senhor, seja visitado, amparado, iluminado. Abençoe, Senhor, com seus prepostos de amor, todos os hospitais, todos os locais, clínicas, onde estejam irmãos em dificuldades maiores, ligada a todos os processos de doenças do corpo físico, mas principalmente esse momento ligado à pandemia, aonde todos nos igualamos, Senhor, mas ao mesmo tempo nos fortalecemos na confiança de que a sua misericórdia se faz presente e que nada acontece se não for para o nosso aprendizado. Ajuda-nos, Senhor, a termos a confiança de fazermos o nosso burilamento íntimo para que sejamos melhores, seres melhores, companheiros de trabalho na casa espíritas melhores, no movimento espírita, onde estivermos, Senhor, que a caridade seja o nosso farol a nos guiar, como nos diz Paulo de Tarso, na mensagem final do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Muito bem, queridos amigos. Então, Nízia, você está conosco. Vamos falar de amanhã, né? Aqui, já colocou, o Vilmar já colocou para nós. A mulher e o trabalho fraterno na história do Espiritismo. Vai ser a Maria Nazaré, lá de Berlândia. Aqui, mais uma mensagem para a Nízia. Irene Batista. Nízia Anália, que linda mensagem. Realmente, nós somos agraciados essa noite, viu? Eu que fui. Eu que um abraço fui. grande, Pela que a oportunidade. espiritualidade te envolva Abraço, cada dia pessoal. mais Muita luz. nos seus trabalhos, na sua paz. Você transmite para nós esse conhecimento e transmite paz, isso é muito importante. Então, vamos aprendendo, né? Muito obrigada, viu, Marinês, pelo convite, ao Vilmar aí, pela dedicação nessa área aí da comunicação, né, que é tão importante para a gente chegar até os lugares. Muito obrigada a todos. O Vilmar é muito importante nesse trabalho dele. Então, agradecida a todos e que Jesus nos abençoe. Até uma próxima. Até uma próxima. Muita paz.